Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde temos a oportunidade de refletirmos sobre as lições da nossa abençoada doutrina espírita. A cada dia um tema diferente, e o de hoje é o capítulo 120 do livro Fonte Viva. Assim será. E ele diz o seguinte: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não és senhor da tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banha o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuis na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatam em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, és apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas, se não trazes contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Puxão de orelha essa, né? Então vamos lá. A lição de hoje, ela se baseia no versículo de Jesus que diz assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Essa lição é um alerta que conquistas materiais e aparências externas não têm valor espiritual sem a evolução da alma. Acumular títulos e posses na terra, sem governar as próprias paixões, resulta apenas em loucura e ilusão para o espírito. Desfrutar dos prazeres da mocidade sem buscar o conhecimento superior transforma os anos dourados na antessala de uma velhice vazia e ruidosa. Então vamos conversar um pouquinho. Logicamente, nós sabemos que Deus, o nosso Pai, Ele não nos impede de termos riquezas. Porém, nós temos que saber uma diferença muito grande. Eu sou péssima para esse tipo de coisa, mas eu vou tentar. Nós não temos que viver para ter, nós temos que ter para viver. Porque se a gente só vive para ter, nós deixamos passar em vão a nossa jornada terrestre. Mas quando a gente aprende a ter para viver, aí nós aprendemos a valorizar aquilo que temos, mesmo que tenhamos boas coisas, mesmo que tenhamos uma casa boa, uma casa enfeitada, um carro bom,
que tenhamos boas roupas, bons calçados, bons adornos, né? Que tenhamos condições, tá, de viajar para outros países, outros lugares, porque a viagem não é só um lazer, a gente, conforme a gente vai viajando, também a gente adquire cultura de outros países, né? Tantas e tantas coisas interessantes que também vai agregando, né, o nosso caminhar aqui na Terra. Mas quando nós começamos a acumular demais, né, os bens materiais e deixamos de lado os bens, né, que são os maiores, os espirituais, nós estamos nos prejudicando. E aí, aqui fala o seguinte: receber elogios, títulos de aplausos ou medalhas de destaque não substitui a luz da consciência limpa. Então, não é errado em recebermos elogios, porém nós temos que tomar cuidado quais são esses tipos de elogios. Será que esses elogios estão sendo sinceros ou são elogios por interesses? Isso nós também temos que ficar atentos, porque quando nós conquistamos, que a gente batalha, vamos supor, né, o estudo, se estuda bastante, aí consegue se terminar um mestrado, um doutorado, né, o cara é PhD, logicamente ele merece elogios pelo esforço que ele teve para poder chegar até lá. Não é pelo título que ele está tendo agora. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Que quando começamos a adquirir uma quantidade maior de bens materiais, como os antigos falavam, né? Quando a gente cresce na vida, todo mundo fica de olho gordo. Isso era o que os antigos falavam e muita gente ainda fala a mesma coisa. Né? Aqueles que se aproximam de nós por nós, ou se aproximam de nós por aquilo que nós temos. Aí, esses elogios, esses títulos de aplauso, essas medalhas, de nada valerão. Por quê? Porque as pessoas que se aproximarem de nós, né, com interesse, elas não vão querer saber o quanto que nós lutamos para poder termos chegado até determinado ponto, termos atingido o nosso objetivo. Elas não vão perguntar quantas noites em claro nós passamos, quanta dificuldade nós tivemos, quanto grande foi a nossa batalha. Eles vão estar interessados em que nós vamos poder proporcionar a eles. Então vamos lá, mais um bocadinho. Quando fala aqui, quem não cultiva o bem por dentro, assemelha-se a um cofre escuro enfeitado por fora. Então não adianta nós termos coisas maravilhosas, coisas, né, de um alto valor, se por dentro nós somos vazios de amor, vazios de amor ao próximo, vazios de harmonia e união dentro do lar, vazios de acolhimento da nossa família, vazios, né, de amor próprio. Porque quando muitas vezes a gente fica, né, muito focado em ter, a gente acaba esquecendo de ser. E como nós já falamos em outras vezes, ao desencarnarmos, não levaremos nada de material para o outro lado. Iremos levar, sim, o que esses bens materiais, como esses bens materiais, né, foram utilizados por nós em benefício ao nosso próximo. Então, nós não podemos ser um cofre escuro só enfeitado por fora. Manter
uma casa imponente e artisticamente decorada, é inútil se faltarem o afeto genuíno, a harmonia íntima e a vivência do Evangelho. Nós vamos transformar o nosso teto em um mero mausoléu enfeitado. Acho que eu já falei não faz muito tempo sobre, né, essas mansões, são maravilhosas. Né? Essa mansão tem 16 quartos, tem não sei quantos banheiros, não sei quantas piscinas e tem isso. São lindas. Às vezes, para 2 pessoas que mal se encontram lá dentro, que muitas vezes não conseguem sentarem juntas para uma simples refeição, pois não se conversam. Então, esse é o exemplo. Não que não podemos ter, nós podemos ter tudo. Nós temos que, o principal é saber como utilizar esse tudo que nós temos a permissão de Deus em termos. Riquezas financeiras ou poder de influência política social que não se convertem em auxílio, trabalho, estímulo e educação ao próximo, tornam o ser um viajante perdido rumo à desilusão. Então, a gente também tem que parar e pensar o seguinte, muitas vezes, né, a batalha é grande. Vamos construir, vamos adquirir um patrimônio, parará. Porém, pode acontecer de uma hora para outra, né, que a gente acabe perdendo tudo, todo o conforto, todos os bens materiais, né, todas as obras de arte, os carros de luxo, as mansões, as fazendas, a conta bancária. E aí, se nós formos vazios espiritualmente, né, por dentro, nós vamos muitas vezes surtar, enlouquecer. Do mesmo jeito que se enlouquece, tentando acumular muitas riquezas, muitas coisas, é como a gente vê, né, tantos e tantos aí, é um desespero, eles parecem as formigas, quando o tempo vai mudar, que elas ficam desnorteadas, né? Acumulando comida, mas são formiguinhas que elas vão ficar um longo tempo sem poder sair de lá, né? Essas pessoas não. É uma doença mesmo, né? O querer ter, né? E cada vez mais, Gente, o que vão fazer com tudo isso? Vão conseguir utilizar? Então, são coisas que nós temos que parar e pensar. O não proibido, é como, né, tem uma frase que diz assim, tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Então, nós podemos ter tudo, porém, nós temos que saber como lidar com isso, porque senão esse tudo não será conveniente. E nós vamos nos prejudicar durante a jornada terrestre. E a gente também não pode esquecer que essa jornada terrestre, ela não vem num piscar de olhos, nem no estalar de dedos. Nós levamos um bom tempo na erraticidade. Nós levamos um bom tempo para nos prepararmos para aqui retornarmos. Aí quando a gente chega aqui, o que a gente faz? Enfia o pé na jaca e acaba fazendo tudo errado novamente. Então, ter não é proibido, mas vamos saber como o bem utilizar esse ter. Porque essa ganância, esse desejo de poder, esse desejo de acumular riqueza, né? É uma doença, né? É uma doença da alma, é uma doença do espírito. Essas pessoas vivem de ilusão. E a ilusão é algo que some, gente, acaba. E se aquilo acabar? O que ela vai fazer? Como ela vai agir? O que vai lhe confortar, lhe consolar
diante a perda de tudo aquilo que ela se apegou durante muito e muito tempo. Ela não vai ter o conforto e o consolo. Por quê? Porque muitas vezes elas não têm Deus, não sentem Deus, não sentem Jesus, não percebem a ajuda da espiritualidade, são desprovidas do amor verdadeiro, são desprovidas muitas vezes de sentimentos e vivem só de aparência, como se aquilo fosse algo que vai durar eternamente. Não, mas não vai mesmo. A ilusão de ser aplaudido, a ilusão de ser elogiado. Olha o que ele me falou, o que ele me fez. Você fez por merecer em ter recebido aquele elogio. Porém, vamos prestar atenção em como aquela pessoa lhe fez aquele elogio. Então, muitas vezes, os bens materiais, será que eles realmente trazem amizades sinceras? Temos também parar e pensar nesse ponto. E aqui demonstra que crescer acumulando fama, status e grandezas efêmeras do mundo conduz fatalmente à ilusão e que a verdadeira riqueza é aquela que levamos dentro do coração. Eu falo, nossa, Cláudia, mas quais são essas riquezas? O bem praticado é uma delas. A sintonia e a prática dos ensinamentos do Cristo. O amor distribuído ao longo da jornada terrestre. Então, essas riquezas nós vamos levar. Agora, os bens materiais, não. Então, nós temos que deixar de viver no mundo de ilusão. Porque só quem passa por essa perda material, que consegue se apegar ao Pai, ao Cristo, consegue suportar. Porque muitas vezes as pessoas acabam afundando. E aí a gente para e pensa, por que será que muitas pessoas perdem tudo? Justamente para não perderem o principal, a jornada terrestre, a reencarnação atual. Porque através dessa perda, é onde vêm os aprendizados. É através dessa perda que a gente consegue absorver, prestar atenção naquilo que realmente é importante. Mas se nós somos desprovidos desse sentimento de acolhimento pelo Pai, pelo Cristo, nós não vamos dar conta. Então tenhamos, mas saibamos doar, saibamos utilizar, saibamos dar. Não vamos viver para ter, vamos ter para viver. E vamos agradecer sempre a tudo que temos, a tudo que somos e a tudo que passamos. Certo, meus amores? Então vamos ter as riquezas materiais, se assim formos merecedores, mas que tenhamos as principais riquezas. Família, amor, harmonia, união, um teto, por mais humilde que seja, um alimento, por mais simples também que seja, mas que tenhamos dentro do coração o principal, amor ao próximo, e só consegue amar ao próximo quem se ama. Certo? E para terminar,
a nossa oração de hoje é a seguinte: Senhor, liberta-me da ilusão de que a matéria me pertence ou me completa. Que eu não prenda meu coração às riquezas que pesam a alma, mas compreenda que os bens terrenos são apenas empréstimos passageiros para o meu aprendizado. Dá-me a graça de viver com o necessário e repartir com amor. Então, essa era a nossa lição para a reflexão de hoje. Então, vamos aos nossos recadinhos. Já estão nas redes sociais as palestras, né? O que vai rolar lá no nosso SEAC, agora no mês de agosto. Então, entrem lá para ficarem a par de tudo. Nossas canecas estão à venda lá na nossa casa, ou se tiver interesse, podem pedir pelo Facebook ou pelo Instagram, certinho? São lindas. Nos sigam nas redes sociais. Quem está no Facebook, né, dá um pulinho aqui no YouTube, se inscreva, vamos fazer o SEAC crescer, né? Isso é muito bom. E também curtir, comentar e compartilhar. Curtida também ajuda bastante, né? O comentário, para sabermos como é que vocês estão, né, recebendo esse nosso quadro, para nós termos um retorno. E não esqueçam que um compartilhamento é um ato de amor, é a prática da caridade. Conforme nós vamos estudando aqui, refletindo aqui, vamos também, né, ajudar e dar a oportunidade de tantos e tantos mais também refletirem sobre as lições da doutrina espírita. Certo, meus amores? Muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos aqui, aprendendo juntos, refletindo juntos, porque isso é muito bom. Nos encontraremos no próximo Momentos com SEAC. Deus e Jesus no comando sempre, né? Fiquem em paz. Beijos.